Senhor Deus e Pai, me apresento diante de Ti, Senhor, agradecendo pelo início de mais um dia. Ó Deus, entra nos lares, protege as famílias, protege a minha família, todos aqueles que sofrem, Senhor, dá a Tua proteção, Teu alívio. Eu te suplico em nome de Jesus, meu Deus. Amém, graças te dou, meu Senhor Jesus. Eu quero aqui desejar a cada um de vocês um bom dia na paz do Senhor Jesus. O assunto que me traz aqui é o seguinte: eu sempre ouço as pessoas dizer que crê em Deus, que tem fé em Deus, seja evangélico, seja católico, quem quer que seja ou qual seja o seu credo religioso, sempre dizem que crê em Deus, que tem fé em Deus e que vão morar no céu. Mas isso me chamou a atenção e me impactou de uma maneira que me incomodou, a ponto de vir aqui esclarecer para todos vocês que me acompanham, para aqueles que não me acompanham, mas que viram os meus vídeos, qual é a regra escrita na Bíblia para os que têm fé em Deus e que dizem que vai morar no céu, praticar. Salmo 1 dá todas as coordenadas de um verdadeiro fiel. Olha aí o que diz. Bem-aventurado o homem, quando fala o homem, é o homem e a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são aquelas pessoas que vivem fazendo maldade. Nem se detém no caminho dos pecadores. Quem são os pecadores? São aquelas pessoas que não querem de maneira nenhuma aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, preferindo assim viver as delícias do pecado de acordo com a sua vontade. Esses são os pecadores relacionados aqui. São pessoas fofoqueiras, caloteiras, mentirosas, enganadores. Esse é o caminho dos pecadores que o Salmo 1 está se referindo. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? São aquelas pessoas que até têm um credo religioso, mas escarnecem da palavra de Deus. Distorcem para se beneficiarem. Distorcem para enganar e afastar as pessoas do caminho do bem, fazendo elas acreditar que estão servindo a Deus, fazendo com que elas acreditem que podem servir a Deus e a Mamon, que pode servir a Deus e aos ídolos, que pode servir a Deus e ao mundo e assim ir para o céu. Então, se esses são os escarnecedores que a Bíblia relata,
Mas o que me chama a atenção é o versículo 2 desse Salmo 1. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. As pessoas que estão aptas para ir para o céu são aquelas pessoas que receberam a Jesus em suas vidas como Senhor e Salvador. E agora tem o prazer na leitura diária da palavra de Deus, procurando se afastar do pecado, se separar, se santificando. A palavra santo significa separado do pecado. Então, se antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, não vai ter espaço para estar inventando mentira, contando fofoca, né? Comprando e não pagando, pedindo e não devolvendo. Essas pessoas, elas estão realmente se preparando para ir morar no céu. No versículo 3, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ela está buscando diariamente na palavra de Deus o reino dos céus. E Jesus Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas lhe seriam acrescentadas. E elas serão como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não caem, está sempre lindo, e tudo quanto fizer prosperará. Isso me chama a atenção porque tem muito crente dentro da igreja que trabalha e não prospera. Não estou aqui pregando doutrina de prosperidade, mas a palavra de Deus diz que se a pessoa andar de acordo com a vontade de Deus, tudo que fizer prosperará. E tem aqueles crentes que quando recebe o salário já está devendo todinho, já entrega todo para os comércios, para os bancos, para os agiotas. Não prospera. Trabalha de sol a sol e não tem nada. E não tem nada. Essas pessoas estão fora deste salmo. Vamos para o versículo 4. Não são assim os ímpios. Veja que aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, na Bíblia, e nela medita de dia e de noite, porque Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, elas testificam de mim, e vocês cuidarão ter nela a vida eterna. Aqueles que querem ter a vida eterna, eles estão meditando de dia e de noite na Bíblia. E tudo quanto fizer, prosperará. Haverá beleza em sua vida. Mas não são assim os ímpios. O versículo 4 diz: mas são como a moinha, a palha do trigo, que o vento espalha quando você numa peneira joga para cima, né? Não tem nada. Se alegra com o pecado, folga com a injustiça. A sua obra é treva. E quão densas são essas trevas. O versículo 5, por isso os ímpios não subsistirão no juízo. Naquele dia serão lançados no lago de fogo que arde por toda a eternidade, porque preferiram o mundo e o pecado. Nem os pecadores na congregação do justo. Às vezes, quando alguém sai da igreja, não é porque ouviu uma palavra que não agradou, não é porque ouviu uma fofoca, uma coisa, não. É porque é um pecador.
irregenerado. E por ser um pecador irregenerado, ele não consegue se firmar em nenhuma congregação. Aí diz, eu sou um desengrejado. Um tição tirado de uma fogueira, fica aceso ali algumas horas, mas depois se apaga. Assim é todo aquele que quer viver sem fazer parte do corpo de Cristo, né? Vamos para o último versículo, versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho do justo. O Senhor conhece o caminho do justo, daquele que anda praticando a justiça. Porém, o caminho dos ímpios, dos perversos, dos malfeitores, perecerá. E vira e mexe, e a notícia é que alguém pereceu, alguém tombou sem vida, alguém está em um presídio, porque o Senhor conhece, o Senhor sabe. Que você possa meditar nesta palavra, uma palavra boa para dar entendimento, e que Deus em Cristo nos abençoe.